conhecida como a tia louca, bebia com os meus sobrinhos, usava drogas. Eu buscava a minha felicidade a qualquer custo. A primeira experiência no mundo foi um abuso e daí acarretou na minha mente um trauma muito grande. Eu fiquei revoltada contra todos os homens. Eu me sentia enojada comigo mesma. Eu não conseguia olhar para os homens com um olhar de que eu poderia ter um relacionamento sério, né, com alguém. Foi gerando, né, aquele trauma tão grande dentro de mim que eu fui ficando cada vez mais rebelde. Eu ia para as baladas, à noitada, eu não tinha limites, né. Costumo dizer que eu saía na quinta ou na sexta-feira e chegava só na segunda, né. Vivia para curtir mesmo. Topava tudo que viesse, saía para curtir. Se fosse me chamasse para viajar, eu saía, não media consequências do que poderia acontecer, para onde eu estava indo e com quem, entendeu? Eu sabia que eu não era feliz. Então eu buscava em coisas, eu comprava, sabe, sem parar. Eu viajei para fora, realizei muitos sonhos, né, que eu tinha, mas nada preenchia. E fui me aprofundando, fui caindo cada vez mais no vício da bebida, da cocaína. Eu me relacionava com homens ricos, né, para poder manter o meu vício na cocaína. Era uma pessoa ferida, uma pessoa que me incomodava até de olhar para as pessoas e ver as pessoas sorrindo, felizes. Eu achava aquilo, sabe? Eu pensava, nossa, aquela pessoa é feliz e eu não. Entrava em relacionamentos e via que não dava certo, então pulava, ia para outro relacionamento e não encontrava, né, a paz que eu tanto buscava. Depois eu conheci uma outra pessoa onde eu achei que eu poderia ser feliz. Vivi por seis anos com essa pessoa. Então eram momentos prazerosos, momentos de loucura, de curtição, drogas, né, bebidas, muitas brigas, muitas discussões. Então, depois do término desse relacionamento, eu me vi sozinha. Fiquei com pânico noturno, crise de bipolaridade, medo, eu tinha medo de sair só, de ir daqui para a esquina sozinha, então eu me isolei. A minha vida foi só de mal a pior. Foi onde eu comecei a beber sem controle. Passava 5 dias já com a malinha, eu e as meninas já pegavam a mala, o táxi e já ia pulando de farra em farra. E daí, numa determinada festa, eu conheci o Marciano. Eu vivi nos vícios da pornografia desde os 14 anos. Tive 2 relacionamentos que não deu certo por causa dos vícios. Me sentia muito sujo, porque eu não conseguia me libertar disso. Eu sabia que era por causa dos vícios que os meus relacionamentos não davam certo. E vim morar com ele, né? Ficamos morando junto, né? Até aí a gente foi vivendo aquela paixão, né? Aquele relacionamento novo, tudo muito bom, maravilhoso. Mas o vazio continuava, não preencheu. Mesmo conhecendo a pessoa, sendo uma pessoa maravilhosa, não me faltava nada, mas aquele vazio só piorava. E eu era viciada em pornografia e mentia, escondia dele. Então eu mentia para ela mentia para mim.
os vícios, um escondia o vício do outro. Eu brigava muito, puxava discussões, ele nunca foi de discutir, então aquilo me incomodava, né? Porque eu queria discutir, então aquilo me incomodava, porque ele me deixava falando sozinha. Vivia sorrindo, né? Com aquela aparência de uma pessoa feliz, mas quando eu estava só comigo mesma, eu estava no meu quarto só, então eu via o quão eu era solitário, quanto eu tinha um vazio dentro de mim, da minha alma. Então eu fui percebendo que aquilo não era normal. Mas mesmo assim eu não buscava ajuda. E eu não sabia o que passava para a vida dela, porque eu chegava em casa, ela estava chorando. Então eu estava fria, eu estava morta por dentro, então eu não tinha como, né, ser feliz. E num determinado dia, eu pedi para ele me levar no Templo de Salomão, que era o meu sonho, conhecer o templo. Aí a gente chegamos no Templo de Salomão, assistimos a palestra. No momento que a gente entrou ali no Templo de Salomão, a gente já sentiu a paz. Na quinta vez que eu vim no Templo de Salomão, eu já fui liberto do vício da pornografia. Aí, desse dia para cá, logo em seguida, eu já vi a transformação dentro de casa, eu e minha esposa. Nas palestras eu aprendi como, né,